81. Dragon Ball Legend capítulo 586. Ainda é cedo. Autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. De acordo com a estimativa anterior de Shiaya, os cerca de 20 dias no mundo real são suficientes para valer 3 ou 4 anos no mundo, semelhante ao mundo da obra original. Mas quando ele chegou com 18, descobriu que a linha do tempo não bate. Quando percebeu, o fluxo temporal dos dois mundos havia mudado silenciosamente, portanto eles chegaram antes do esperado. Ainda não avançou até o momento em que os androides aparecem, então o momento específico precisa ser determinado. Mas, a julgar pelo que de Vegeta e dos outros, que ainda é muito fraco, receio que estamos adiantados não só 1 ou 2 anos. Shiaya fez um julgamento grosseiro. Claro, além da possibilidade de terem vindo mais cedo, há outra possível razão pela qual Vegeta e os outros são fracos aqui, por falta do lembrete de Trunks. Os guerreiros Z deste mundo não conhecem a crise futura, então não apressaram o treinamento. Mas isso obviamente não combina com Vegeta. Baseado no personagem de Vegeta, depois de saber que existe uma transformação Super Saiyajin, ele não tem motivo para não acelerar seu treinamento. Primeiro devemos descobrir quantos anos faltam até o outro eu acordar, disse 18 seriamente. Shiaya assentiu. Agora ele só podia planejar isso e disse para 18, vamos primeiro ao Almirante para descobrir quanto tempo se passou desde o incidente no planeta Namek. Planejando isso por enquanto, as duas pessoas se transformaram em feixes de luz e voaram pelo ar, acelerando para voar em direção ao Almirante, e num piscar de olhos se transformaram em pontos de luz que desapareceram no horizonte. Montanhas e rios continuavam passando por eles dos dois lados. Enfrentando o vento frio, Shiaya e 18 voaram lado a lado. Lazuli, quando você acordou pela primeira vez? Quantos anos se passaram desde que o Dr. Gero foi morto? Shiaya perguntou a 18 enquanto voava. 18 franziu as sobrancelhas e pensou por um tempo antes de dizer com incerteza, cerca de 1 ou 2 anos, não tenho certeza do horário exato porque estive em sono profundo. Assentindo levemente, Shiaya parou de perguntar sobre isso, seus olhos voltando para frente. Eles não estavam longe da terra sagrada de Korin, e através do contorno das montanhas à distância, podiam ver vagamente uma torre vertical negra entre o céu azul e as nuvens brancas, como uma corda fina conectando o chão ao céu. A torre Korin está na nossa frente. Vamos direto para o lookout. Depois disso, os dois mudaram de direção ao se aproximarem da torre Korin e voaram para cima a 90 graus perto da torre. Como um furacão passando, um fluxo de ar ilusório passou, as ondulações se espalhando em todas as direções. Depois, eles rapidamente voaram sobre o topo da torre Korin e continuaram em direção ao mirador. Na torre Korin, Korin olhou para fora com dúvida. Agora parecia ter visto algo voando ao lado. Ele esfregou os olhos, mas não encontrou nada. Isso foi uma ilusão agora há pouco. Korin lambeu a palma da mão e voltou para dentro do topo da torre, confuso. Acima do vazio, o vigia hemisférico de tom carmesim flutuava na dimensão de nível superior. O velho Kami e o Sr. Pope estavam na beirada do mirante, olhando para baixo, confusos. Nesse momento, duas figuras de um homem e uma mulher apareceram diante deles. Quem são essas duas pessoas, e qual é o propósito delas ao virem à Terra? O velho Kami estava com uma expressão surpresa. Na verdade, ele não pôde deixar de se surpreender, porque não conseguia enxergar através do homem e da mulher à sua frente. A aura do homem era bastante misteriosa, ele não conseguia enxergar através disso de jeito nenhum. Quanto à mulher, ela não tem nenhuma aura. Enquanto for um ser vivo, haverá mais ou menos alguns sinais de vida em seu corpo. O velho Kami vive há centenas de anos, mas nunca viu ninguém sem aura. Shiaya olhou para o rosto antigo de Kami e disse com voz calma, quero perguntar. Há quanto tempo Kakarot não vai para o planeta Namek? Esqueça, só me diga quanto tempo faz desde que o planeta Namek foi destruído. As pupilas do velho Kami contraíram levemente. Ele não tinha certeza sobre a identidade dessas pessoas, mas ainda assim respondeu honestamente. Já faz 1 ano e meio desde a destruição do planeta Namek. Só 1 ano e meio? Shiaya murmurou, calculando internamente o desvio temporal entre os dois mundos. Ele esperou em seu próprio mundo por mais de 20 dias, mas apenas 1 ano e meio se passou aqui. Comparado aos 9 dias anteriores, que correspondem a 1 ano, o fluxo do tempo obviamente desacelerou bastante. Parece que Zeno e o grande sacerdote mudaram o fluxo do tempo em todo o espaço-tempo.
Xiaia ergueu a cabeça, seus olhos negros brilhando com um brilho cintilante. Que olhos são esses? O velho Kami parecia chocado, e no momento em que encarou Xiaia, pareceu ter visto o universo profundo e sem limites. Um poder natural suprimiu o velho Kami, impedindo-o de se mover. Esse jovem de cabelos pretos deve ser um deus de alto nível, e não apenas um de alto nível comum. Xiaia não se importava com os pensamentos de Kami. Ele voltou o olhar para 18 e suspirou. Lazuli, parece que teremos que esperar na Terra por muito tempo. Na obra original, Trunks apareceu cerca de 1 ano e 260 dias após a destruição do planeta Namek, pouco menos de 2 anos. Atualmente, apenas 1 ano e meio se passou desde a destruição do planeta Namek, o que significa que Goku ainda está vagando pelo universo. Quanto a ele ter aprendido transmissão instantânea em Planet Ardrat, ele não sabe. Afinal, Goku no mundo de Trunks não tinha aprendido transmissão instantânea. Além disso, mesmo que Goku retorne à Terra, isso é apenas um precursor do surgimento dos androides, e o momento específico será alguns anos depois. Não importa. Como há diferença de tempo entre os dois lados, posso usar esse tempo para aumentar minha força. 18 disse sem preocupação. Tudo bem, vamos procurar um lugar para ficar no mundo mortal primeiro. Vendo que 18 não tinha reclamações, Xiaia tomou uma decisão, olhando para a velha Kami que estava suado por todo o corpo. Sabendo que o velho Kami havia sentido a dimensão de seu reino divino, ele acenou para Kami e então ambos deixaram Lookout. Depois de atravessarem as nuvens, voaram em direção a uma certa cidade no mundo mortal. Foi realmente assustador. Nunca senti toda a pressão nem mesmo do corpo do rei do inferno. Ele é definitivamente um deus muito exaltado. O rei do inferno nem é tão alto quanto ele. O velho Kami pensou com o rosto pálido. Kami, quem eram eles? Não importa que eles estejam ficando na terra? Perguntou o Sr. Popo preocupado, seus olhos redondos como moedas de cobre. O velho Kami se acalmou, a testa cheia de rugas se franzindo levemente, mas ele imediatamente relaxou. Não importa, já que ele deveria ser algum deus desconhecido. Além disso, ele não é um deus comum. Ele deveria ter um coração carinhoso. Não há motivo para se preocupar que ele traga algum mal à Terra. Deuses, eles geralmente são distantes e cheios de bondade. Todos os seres vivos no mundo mortal são seu povo. Mas o velho Kami não sabia que existe outro tipo de Deus no universo chamado Deus da Destruição. Aos olhos deles, todo ser vivo no mundo é tão insignificante quanto uma pedrinha sem consciência, e pode até ser destruído à vontade. Estar no nível mais alto do universo, apenas manter as operações regulares do universo é o maior princípio. Qualquer ser vivo que dificulte a existência do universo pode ser destruído igualmente. Se o velho Kami soubesse, provavelmente ficaria inquieto. Às vezes, a ignorância também é uma bênção. O Sr. Popo ficou silenciosamente ao lado, sem se opor às palavras do velho Kami. Como assistente de Kami, ele faz tudo conforme os desejos de Kami. Após deixar o Lookout, o Xiaia e o 18 seguiram para o norte e logo se aproximaram do Círculo Polar Ártico. O Instituto de Pesquisa do Dr. Gero provavelmente também estava nessa área. O vento do norte estava frio e havia muita neve. As cadeias de montanhas frias do norte estavam cobertas por neve branca pura. Coberta por neve prateada e branca, um lugar chamado Muscleto era onde Xiaia e 18 pousaram. Gosto muito do ambiente daqui. 18 pousou em uma colina rochosa e, enquanto se segurava no muro de pedra, olhou para o lugar bem iluminado ao longe, onde havia uma pequena vila. Então vamos ficar aqui por enquanto. Xiaia disse casualmente. Como não tem preço e não há onde ficar, já que 18 anos gostam muito da paisagem daqui, é melhor ficar aqui. Sim. 18 respondeu com voz fria e pulou da montanha rochosa, e então os dois caminharam a pé em direção à pequena vila montanhosa. Nossa, vocês dois estão usando tão poucas roupas num dia tão nevado. É fácil pegar um resfriado. Uma mulher ruiva, que parecia ter 25 ou 26 anos, saiu da floresta de pinheiros segurando uma espingarda e viu Xiaia 18 anos com roupas finas, e rapidamente tirou 2 grandes jaquetas acolchoadas de algodão da mochila. Obrigado, mas não estamos sentindo frio. Por que você está vestindo tão pouco num dia tão nevado e não está com frio? Ah, eu sei, vocês dois devem ser artistas marciais. Eu sei que artistas marciais não têm medo de calor e frio. Essa mulher naturalmente familiar bateu a palma da mão e acreditou que havia encontrado a resposta. Dragon Ball Legend capítulo 587. Olá,
Frieza. Já vi habilidades de artistas marciais na TV antes. Não esperava que você fosse tão poderosa tão jovem. Quando nossa área era governada pelo exército da fita vermelha no passado, um adolescente muito poderoso salvou este lugar. A mulher ruiva abriu a boca e continuou falando sem parar como uma tagarela. Xiaoya estava avaliando seriamente a mulher à sua frente. Pela aparência, ela parecia ter cerca de 25 ou 26 anos. Ela não era alta, e usava uma jaqueta azul clara com algodão acolchoado e um grande chapéu de algodão na cabeça. Seu cabelo vermelho brilhante caía até o peito. Logo chegaram à entrada da vila. A mulher ruiva apontou na direção da vila. Meu nome é Suno, e moro daquele lado da vila. Se quiser alguma coisa, pode vir me procurar. Aliás, se você encontrar o 8, não tenha medo da aparência dele. Na verdade, ele é muito gentil e o guardião de toda a vila. A mulher chamada Suno acenou com o braço e então se afastou com a espingarda nas costas. 18, que olhava sorrindo o tempo todo, disse de repente, ela é realmente uma garota alegre. Gosto muito dela, mas ela fala demais. É porque você geralmente fala muito pouco. Xiaoya disse. Vendo os indiferentes 18, Xiaoya deu de ombros e entrou na vila com ela. Olhando para a vila coberta de neve, uma luz piscou em sua mente. Torre dos Músculos, Exército da Fita Vermelha, uma terra de gelo e neve e uma garota ruiva. Essas palavras-chave se conectavam, e Xiaoya sabia onde elas estavam. Então, na Torre dos Músculos que Goku lutou enquanto perseguia o Exército da Fita Vermelha. Depois, a mulher chamada Suno é a garotinha que resgatou Goku. O Eiter deveria ser Android 8. O Instituto de Pesquisa do Dr. Gero também fica próximo ao Círculo Polar Ártico. É coincidência? Xiaoya pensava isso no coração, mas não se importava. O objetivo de sua vinda desta vez é ajudar o 18 a se tornar Super 18, e outras coisas podem ser deixadas de lado. Depois, Xiaoya e 18 moraram na vila de Suno por alguns meses. Durante esse período, 18 também encontraram o Android 8. Ele era um cara simples, honesto, pacífico, grande. Ele parecia feroz e intimidador, mas, na verdade, era muito gentil. Falando nisso, os androides feitos pelo Dr. Gero são definitivamente fracassos. Ele queria matar Goku, mas os androides que criou eram pacíficos e amantes da natureza. Android 8, 16, 17 e 18 são todos assim. Claro, os 17 e 18 no mundo de Trunks não são contados. Alguns meses se passaram num piscar de olhos, e deveria ter sido a hora de Trunks aparecer. No mangá, o primeiro mundo de Dragon Ball é na verdade o mundo de Trunks, e então Trunks viajou no tempo, o que criou a trama do mundo original de Android e a subsequente trama de Majin Buu. No mundo semelhante ao trabalho original em que Shiar está atualmente, claro que nenhum Trunks virá usando viagem no tempo. Um dia, bem longe do sistema solar, uma nave em forma de disco se aproximou lentamente da Terra, e uma aura feroz, intimidadora e sangrenta irrompeu da nave. A sensação gelada e penetrante era como se um demônio tivesse acabado de sair do inferno e aparecido diante de seus olhos, fazendo as pessoas estremecerem. Nesse momento, os guerreiros Z em toda a Terra imediatamente sentiram essa aura ameaçadora. No Monte Pauzu, Gohan acordou do sono enquanto o telefone tocava. Gohan, você sente isso? A decisão era do Kuririn. Eu sinto. É um Ki muito maligno. É aquele cara do Frieza. Ele não está morto, e está atualmente se aproximando da Terra. Droga, o Frieza não foi morto pelo Goku. Sem dizer mais palavras supérfluas, Gohan vasculhou os baús e armários e encontrou a armadura de batalha que havia deixado anteriormente no armário. Depois de usá-la, ele ignorou o xixi, que o bloqueava, e voou em direção ao local onde a nave de Frieza iria pousar. Ao mesmo tempo, guerreiros ao redor do mundo também entravam em ação. Tien Shinhan e Xiaotsu em um deserto nevado, Kuririn na casa Kami, Piccolo em uma região montanhosa de Planalto, e Yancha e Vegeta morando em West City começaram a se mudar. Droga, Kakarote. Ele não matou Frieza, aquele desgraçado. Ele mostrou misericórdia de novo no final. Vegeta parecia muito descontente, e algumas veias azuis se destacavam em sua têmpora. Um turbilhão feroz surgiu de todo o seu corpo, dando a sensação de que os outros se afastaram. Além de Frieza, também sinto outro Ki. O rosto de Yancha estava cheio de preocupação. Frieza não é mais alguém com quem os terráqueos possam lidar, mas com outro Ki que também não é fraco. Ele sente que o futuro é completamente negro.
Desta vez vou matar Frieza com minhas próprias mãos. Vegeta bufou friamente e correu pelo céu. Se ele é páreo para Frieza ou não, escapar é algo que ele nunca escolherá. Mesmo que morresse, morreria no campo de batalha. No mirante, o velho Kami olhou para o espaço com um olhar solene, sua mão segurando a bengala tremendo levemente. É realmente um desastre para a Terra. O inimigo é tão poderoso, temos alguma esperança de passar por ele? O velho Kami nunca esteve tão inquieto quanto agora. Nesse momento, ele pensou de repente nas duas pessoas misteriosas vivendo isoladas na Terra. Talvez eles possam nos ajudar. Não, Frieza é forte demais, mesmo que sejam deuses, talvez não sejam fortes o suficiente. Enquanto o velho Kami se sentia inquieto, uma pequena vila perto da Torre dos Músculos. Chiara estava saindo da floresta coberta de neve quando, de repente, ergueu a cabeça e olhou para o vasto céu, e um sorriso surgiu nos cantos de sua boca. Frieza chegou no horário. Devo ir encontrá-lo. Espero que ele não fique assustado. Lazuli, vamos. 18. Ainda vestindo roupas muito finas, disse com as mãos nos bolsos. É o Frieza. Falando nisso, nunca o vi antes. Havia um olhar de interesse em seu rosto branco, quase nevado. Na nave em formato de disco. Meu filho Frieza, logo chegaremos à Terra. Aquele planeta azul é realmente lindo. Embora seja apenas um planeta de baixo nível e não tenha nada de valor, é realmente um desperdício permitir que esses macacos selvagens atrasados vivam nele. Apenas aniquilem eles. O alto e robusto rei frio segurou o queixo enquanto se recostava calmamente na cadeira. Frieza, parado à sua frente, só conseguia alcançar seus joelhos. Pai, isso não é suficiente. De acordo com a imagem exibida no radar, esse Super Saiyajin também está vindo correndo para cá em uma nave espacial. Quero destruir a Terra lentamente na frente dele. A expressão de Frieza era sinistra, seu corpo feito de aço exalando uma aura sombria. Foi por causa daquele miserável Super Saiyajin que ele se tornou quem é hoje. Tudo o que o Super Saiyajin se importa, ele vai destruir completamente para eliminar o ódio em seu coração. Um penhasco árido perto do Equador. Kuririn, Piccolo, Gohan e outros guerreiros avançaram um após o outro. HMPH, por que você, lixo fraco, veio aqui? Não atrapalhe minha luta depois. Vegeta, com o rosto gelado, pousou do céu e disse sarcasticamente. Piccolo e os outros franziram a testa, mas estavam enfrentando um inimigo poderoso e não era hora de conflito interno, então apenas bufaram friamente. Nesse momento, Bulma sobrevoou em uma aeronave e também ficou junto com eles. A expressão de Kuririn mudou muito e gritou, Bulma, por que você está aqui também? Para ver o Frieza, é claro. Eu não o vi quando estava no planeta Namek. Quero dar uma olhada, senão não haverá oportunidade depois. Como Goku não está aqui no momento, todos nós podemos morrer. Se podemos viver depois de hoje ou não, ainda não é certo, disse Bulma de forma bem casual. Kuririn ficou sem palavras e achou que o que Bulma disse era razoável, então não continuou a se opor. De repente, uma enorme sombra cruzando o céu foi projetada no terreno elevado. Uma nave em forma de disco com quase 100 metros de diâmetro pousou, fazendo o solo tremer. Depois que algumas garras de aço cravaram no solo, a escotilha da nave se abriu, e fileiras de alienígenas armados com canhões de energia saíram correndo da nave, varrendo o chão irregular lá fora. Em seguida, duas figuras, uma grande e uma pequena, saíram da escotilha. De repente, uma aura gelada sufocante tomou conta de mim, e o ar congelou por um momento. Kuririn e os outros os olharam com expressões chocadas. Parecia que uma enorme pedra pressionava o peito de todos, tornando extremamente desconfortável para eles respirarem. Este é o Ki do Frieza. Há um ainda mais gelado, parece mais forte que Frieza, forte demais para descrever. Você está brincando? Piccolo e outros resistiram com dificuldade, com um choque inacreditável nos olhos. Droga, a batalha nem começou ainda, mas só a aura os deixou incapazes de se mover. Será que existe realmente uma disparidade tão grande entre eles? Mas a cruel realidade era dizer que a força do inimigo está além da imaginação. A pessoa ao lado de Frieza. É o Rei Frio? A voz de Vegeta tremeu levemente e seu rosto ficou ainda mais pálido. Pai, olhe para essas formigas fracas, parecem muito assustadas. Frieza estreitou os olhos escarlates e lambeu os lábios, seu rosto formando um sorriso cruel. Não há motivo para se preocupar com esses terráqueos. Esse Super Saiyajin é nosso único objetivo.
Ele deve ser eliminado, caso contrário isso ameaçará nosso domínio. O Rei Frio usava uma grande capa, e seus 2 braços robustos estavam cruzados sobre o peito. Sim, desde que unamos forças, é fácil matar aquele Super Saiyajin. Além disso, minha força aumentou bastante, então talvez eu sozinho já seja suficiente. Você está nos menosprezando completamente. Piccolo rangeu os dentes de raiva, mas seu corpo não conseguia dar nem meio passo. Droga, eu sou o príncipe dos Saiyajins. Frieza, eu certamente vou te derrotar. O rosto de Vegeta estava sombrio e ele apertou os dentes, fazendo rangidos. Acabei de ser ressuscitado, mas vou morrer de novo. Yantia sorriu amargamente. King Cole examinou o ambiente com indiferença fria nos olhos. Então levantou a cabeça e deu uma ordem para suas tropas. Limpem rapidamente essas formigas. Não deixem que atrapalhem nossa luta contra o Super Saiyajin depois. Sim. Alguns alienígenas de aparência estranha gritaram alto e caminharam em direção a Piccolo e outros com olhares ferozes. Piccolo e os outros imediatamente ficaram nervosos e se prepararam para a batalha. Nesse momento, 2 jovens apareceram de repente na frente de todos, sem dar nenhum sinal, como se tivessem surgido do nada. Xiaoya afastou a mão do ombro de 18 com um sorriso, deu 2 passos à frente e caminhou para o meio dos 2 grupos de pessoas. Ele então olhou para Frieza e sorriu radiante. Olá Frieza, quer lutar? Quer que eu seja seu adversário? Dragon Ball Legend capítulo 588 Morto com um soco só ele. No momento em que viu Xiaoya, Piccolo imediatamente lembrou do que aconteceu alguns anos atrás. Foi quando o irmão mais velho de Goku, Raditz, invadiu a Terra. Após a morte de Goku, esse homem misterioso apareceu. Naquela época, Piccolo sabia que a força do outro era assustadora, mas agora parece que ele é mais poderoso do que pensava. Hã? Quando esse terráqueo apareceu? Ele é o Super Saiyajin que você mencionou? Rei Frio perguntou surpreso, virando a cabeça para Frieza. Não, pai, esse Super Saiyajin se chama Goku e ele não é esse garoto. Frieza balançou a cabeça, e então sua expressão mudou e uma aura gelada e penetrante rompeu de seu corpo. Quem é você? Você conhece o nome desse rei? Não esperava que houvesse alguém como você na Terra, mas é uma pena que você pague um preço alto por suas ações estúpidas hoje. Mate-o. Frieza ordenou aos vários alienígenas ao seu lado. Aqueles alienígenas não ousaram hesitar e, após receberem a ordem, correram em direção a Xiaoya, mas então só se ouviu o som de bang 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 de um golpe. Sem ver movimentos claros, dezenas de sombras foram lançadas caoticamente em todas as direções como donzelas celestiais espalhando flores, e caíram de costas. Todos perderam a consciência, morrendo. Mas Xiaoya permaneceu em sua posição do começo ao fim, aparentemente sem se mover. A força dele não é ruim. King Kong ficou surpreso e acenou com a mão para que seus subordinados tirassem o detector de energia para medições. Como está? Quais são os dados medidos? Reportando ao Rei Frio, não. Nenhum dado pode ser medido. Um alienígena respondeu tremendo. Você não precisa medir, pai. Terráqueos têm um jeito de esconder poder de batalha, e detectores são inúteis na frente deles. Ao ver isso, Frieza explicou. Ah, interessante. O Rei Frio tocou o queixo, como se tivesse visto algo interessante, mas sua expressão ainda era arrogante, sem nenhum sinal de preocupação. Claro, isso foi construído sobre seus poderes invencíveis. No coração do Rei Frio, ele nunca colocou os terráqueos em seus olhos. Até mesmo o Super Saiyajin mencionado por Frieza só chamou sua atenção. Piccolo, aquela pessoa bateu nos subordinados de Frieza. Você viu como ele atacou? Krillin se aproximou de Piccolo e perguntou em voz baixa. Piccolo olhou fixamente para frente enquanto balançava a cabeça. Não consegui ver seus movimentos. Nem você conseguiu ver. Kuririn ficou extremamente surpreso e seus olhos estavam prestes a se arregalar. Com a força de Piccolo, ele pode lutar contra Frieza em sua segunda forma. Se nem ele podia ver, isso não significa que o homem misterioso é muito mais forte que Piccolo. Krillin ficou surpreso e, de repente, ficou um pouco ansioso por isso. Ao mesmo tempo, ele tinha uma pergunta: quando um especialista assim apareceu na Terra? Na verdade, ele nem sabia. Esse cara definitivamente não é um terráqueo? O que dele é diferente do de um terráqueo? Vegeta manteve os olhos fixos em Xiaoya depois que ela apareceu. Talvez ele também seja um Saiyajin. Vegeta conseguia sentir de certa forma a aura do seu povo. Por outro lado,
Ao ver o ataque de Xiaya, 18 afastou indiferente seu cabelo, caminhou até uma pedra que estava ereta e sentou-se, apoiando o queixo como se assistisse a uma peça. Uma brisa clara fez os cabelos dos dois lados balançarem enquanto 18 dizia com voz fria: Ei, cansei de olhar para a aparência do Freza, logo se livra deles. Claro. Xiaya se virou e respondeu antes de caminhar em direção à Freza. Seus movimentos eram relaxados e ele não havia se defendido. Eu não pretendia agir, mas ainda há algum tempo antes de Kakarot voltar. Se eu deixar você agir de forma imprudente na Terra, a Terra pode ser destruída por causa disso. Isso não está alinhado com meu propósito, então é melhor você morrer. Ao ouvir suas palavras, Freza estreitou os olhos como se tivesse ouvido uma grande piada. Ele não é tão alto quanto o Xiaya, então, quando fala, só consegue levantar a cabeça e dizer friamente: você é realmente arrogante. Todos que ousam falar assim com este rei já relataram ao submundo. Infelizmente, ele tem vivido na Terra, que é apenas um pequeno planeta de baixo nível e nunca viu a magnificência do mundo exterior. Freza balançou a cabeça enquanto os cantos da boca se curvavam para cima, e disse satisfeito: para falar a verdade, se eu quiser te matar, só preciso mexer um dedo. Ah, é mesmo? Seu rosto sorridente se acalmou, e Xiaya ergueu as sobrancelhas. Olhando para seus olhos negros como breu, Freza ficou assustado. Mas imediatamente ele bufou irritado. Freza não admitiria que realmente sentiu um arrepio naquele momento. No segundo seguinte, seu rosto ficou frio e sombrio como água e o ar ao redor de repente fizeram um barulho de farfalhar. Uma aura aterrorizante e aterrorizante se espalhou de Freza. A aura fria e sinistra fez o mundo tremer. Todos presentes, exceto Xiaya, 18 anos, e King Cold, estavam oprimidos por essa aura, sentindo-se tontos e suando frio. Que aura assustadora! Então, Freza é tão forte assim. Yancha e outras pessoas que não viram Freza agir com seus próprios olhos finalmente sabiam o quão assustador é Freza. Seus olhos se arregalaram e gotas de suor do tamanho de feijão escorriam. Goku realmente lutou contra um monstro assim. Estamos treinando há tanto tempo, mas nem conseguimos resistir à aura do Freza. A expressão de todos mudou, e suas vozes soaram extremamente sombrias. O rosto de Vegeta estava frio, sentindo-se um pouco desanimado no coração. Droga, Freza é ainda mais poderoso do que era no planeta Namek. Será que um inimigo tão poderoso é realmente algo que ele pode derrotar? Freza, durante aquele tempo no planeta Namek, o deixou se sentindo impotente, mas o Freza atual é ainda mais assustador do que naquela época. Mesmo tendo ficado várias vezes mais forte ao longo desses anos, ainda está longe de ser suficiente. Vegeta ficou muito chocado e cheio de frustração. Nesse momento, ele lançou o olhar para Xiaya, e seu corpo tremeu. Ficou chocado ao descobrir que, sob a aura de tremer a terra de Freza, o jovem misterioso ainda tinha um leve sorriso no rosto. A aura de Freza parece ser inútil para ele. Sua força atingiu um nível tão grande que ele pode resistir a Freza. Vegeta pensou, incrédulo. É realmente uma pena que Kakarot não tenha te matado no planeta Namek, mas isso também é por causa do destino. Isso mostra que você não deveria morrer naquela época, mas agora você veio para a Terra e me encontrou. Parece que você recusou as boas intenções do tempo de Deus, então deixe-me te mandar para o submundo. Xiaya estreitou os olhos e disse, então de repente atacou. O rosto de Freza ficou rígido e suas pupilas encolheram. Surpreendentemente, percebeu que havia perdido Xiaya de vista. Bang! Com um som abafado, um impacto tremendo atravessou seu peito. Os olhos de Freza reviraram, a dor intensa quase o fez desmaiar. Desgraçado! Um fio de sangue escorria dos cantos da boca de Freza. Seu rosto ficou feroz enquanto soltava um rugido alto, os olhos vermelhos. Mas dessa vez Xiaya não planejava deixá-lo passar, e apareceu novamente perto do corpo de Freza, um punho enorme quase ocupando todo o seu campo de visão. Tão rápido. Naquele momento, pensamentos de arrependimento passaram pelo coração de Freza por algum motivo. Mas antes que Freza pudesse falar, um punho duro como aço atingiu sua cabeça, e o soco poderoso explodiu instantaneamente. Embora Xiaya tenha parado o punho a tempo, o soco continuou avançando. Sua cabeça era frágil, como se um grande graveto tivesse batido em uma melancia. Ela foi explodida em pedaços e líquido branco e roxo espalhou pelo chão. Sua cabeça explodiu com um único ataque. Freza foi morto assim de repente por Xiaya com um único soco. Por um momento, o lugar caiu em silêncio.
Todos estavam incrédulos com tudo o que havia acontecido antes deles. O arrogante e cruel imperador do universo Freeza foi morto com apenas um soco. Isto não é uma briga de rua, usando porretes de ferro e garrafas de vinho para atacar uns aos outros. Essa é uma batalha de verdade. Eles achavam tão simples, e até ridículo, porque ainda não tinham chegado a esse nível. Mas essa cena chocou profundamente seus corações. Especialista, ele é definitivamente um especialista sem precedentes. Todos reagiram após um breve momento de distração. Eles olharam para as grossas manchas de sangue espalhadas pelo chão e para o corpo sem cabeça, cujos membros ainda tremiam incontrolavelmente sob os reflexos dos movimentos nervosos. Freeza foi morto assim, do nada. Kuririn murmurou para si mesmo. De repente, sentiu um pouco de secura na garganta e suas pupilas diminuíram. Sentiu um arrepio no coração, mas ao mesmo tempo, estava extremamente animado. Sim, Freeza está morto. Ele é o imperador do universo, mas na verdade foi morto com um único soco. Que poder assustador deve ter. O rosto de Yancha ficou pálido, seu corpo inteiro extremamente tenso. Vegeta fechou o punho com força, seus braços constantemente trêmulos expondo a luta interna. Ele sempre foi muito inflexível, mas ao encontrar o poder absoluto, ainda havia medo e admiração pelos desconhecidos especialistas fortes em seu coração. Se eu pudesse ter tanta força. Dragon Ball Legend capítulo 589 chocaram os caças e nesse momento, ouviu-se um som de aplausos. O Rei Frio nem olhou para o Freeza morto. Seu corpo robusto apareceu diante de Shiaya. Nada mal, você é mais poderoso do que eu pensava. Você conseguiu matar Freeza imediatamente. Você quer substituir o Freeza para entrar na raça mais forte. Posso te dar todos os planetas que Freeza estava no comando. A raça dos demônios do gelo é realmente fria. Eu matei seu filho, você não sente tristeza? Shiaya perguntou divertido. Luto, eu não preciso de emoções tão inúteis. O rosto maduro do Rei Frio mostrava um traço de desprezo. Na opinião dele, esse tipo de emoção só é possuído por criaturas de baixo nível. Como os demônios do gelo são chamados de demônios, claro, eles também têm uma mentalidade fria que rivaliza com a dos demônios. Freeza já está morto, mas mesmo que ainda estivesse vivo, diante de benefícios suficientes, mesmo sendo pai e filho, podem se desentender sem piedade. O rei Cold originalmente já desconfiava e invejava seus dois filhos. Que tal, quer pensar um pouco? Sinto muito, mas não tenho interesse em me juntar a você. Que pena. King Cold riu quando uma luz brilhou através de seus olhos vermelhos sangue. Ele estava falando e rindo há um tempo, mas seu rosto de repente ficou extremamente sinistro, e ele atacou Shiaya sem aviso. Morra. O Rei Frio estendeu suas garras afiadas e correu em direção a Shiaya, mas viu Shiaya zombar com desdém. Quando Shiaya estava prestes a agir, viu um pequeno raio de luz vermelho sangue voando à distância, penetrando diretamente a cabeça do Rei Frio. Vendo que alguém já havia tomado uma atitude, Shiaya também desfez intenção de agir. A expressão do Rei Frio congelou, como se não acreditasse, seus olhos escuros gradualmente perdendo o brilho da vida. Embora a vitalidade da raça dos demônios do gelo seja tenaz, eles ainda morrerão se a cabeça ou o coração forem penetrados. Shiaya olhou na direção de um divino raio de luz e viu 18 segurando seu queixo com uma mão e apontando o dedo da outra mão para aquela direção. Aquele raio de energia saiu da ponta do dedo dela. Lazuli, por que você atacou? O rosto branco de 18 estava levemente franzido, e sua voz era tão fria quanto de costume. Não perca tempo. Não há necessidade de conversar tanto com um cara tão fraco. Sim, sim. Shiaya não tem nada a dizer sobre isso. A força do Rei Frio é quase a mesma do Cooler quando totalmente implantado, e é ainda mais poderoso que o de Freeza, mas tal força só pode ser descrita como fraca aos olhos de 18 anos. 18 sempre fez as coisas de forma direta e eficiente, e nunca vai dizer uma palavra quando pode simplesmente atacar. Isso também vale para o Android 17. Não precisa falar tanta besteira, apenas faça. Se você consegue resolver com as mãos, nunca use a boca. Em tal decisão, os Saiyajins estão muito atrás deles. Quando Shiaya estava brincando com 18, Piccolo e os outros ficaram tão chocados que nem conseguiram dizer nada. Eles ficaram atônitos por um bom tempo antes de reagir. Freeza e seu pai foram mortos. Tão fácil. Eles esfregaram os olhos vigorosamente, e um sentimento de descrença surgiu de repente em seus corações. Se até mesmo Freeza e seu pai,
que governaram o universo por tantos anos, podem ser mortos tão facilmente. Então eles não são ainda mais inúteis para lutar sob os poderes tirânicos de Freeza. Olhando para os dois corpos gelados, atônito, Piccolo de repente sentiu um arrepio por todo o corpo. Nesse momento, ao testemunharem seu rei ser morto, aqueles alienígenas que haviam seguido o Rei Frio e Freeza até a Terra recuaram todos assustados. Olhando para os alienígenas que planejavam recuar para sua nave em forma de disco, Chiaia balançou a cabeça com desdém. Pessoas gananciosas, deixá-las neste mundo só vai perturbar a ordem em outros planetas. Você não pretende matar os capangas de Freeza? A próxima frase foi gritada para Piccolo e os outros. Sim, também há subordinados de Freeza. Não podemos deixá-los sair da Terra. No momento em que pensaram nisso, Piccolo, Kuririn, Tien Shinhan, Yancha e os outros agiram imediatamente. Não é bom, corre. Esses alienígenas haviam perdido suas almas após as mortes de Freeza e do Rei Frio. Quando viram os guerreiros Z agir, ficaram ainda mais assustados e fugiram apressadamente em todas as direções em grupos de 3 ou 5. Lidar com esses alienígenas cujo poder de batalha não é muito alto, não exigia muito esforço. Não demorou para que todos os alienígenas que vieram à Terra seguissem seus mestres até o inferno e, com o som de explosões, fossem explodidos junto com a nave. Quem são essas duas pessoas? No Lookout, o velho Kami também parecia perplexo. Então, eles são tão poderosos assim. Deuses de alto nível podem realmente ignorar completamente o Freeza. Igualmente chocado, havia também Notkai, que estava prestando atenção à situação de Freeza. Ei, quem são vocês? Guan reuniu coragem e deu um passo à frente. Guan. Cabelo preto. Os belos olhos de 18 pararam em Guan, franziram a testa e perceberam que esse mundo era diferente do mundo em que ela vivia. Bem, sim, quem é você? Um pouco surpreso, Guan assentiu e perguntou novamente. Como podia sentir uma aura familiar de Chiaia? Não sentia tanto medo quanto os outros. Chiaia foi até o lado do 18 e passou a olhar por Piccolo e os outros. Não importa quem somos, acho que você deve estar mais preocupado com o paradeiro de Kakarot. Kakarot? Você sabe onde ele está? Vegeta rapidamente caminhou até um lugar a 1 metro de Chiaia e de repente reagiu. Agora há pouco, Chiaia chamou Goku de Kakarot. Ele perguntou surpreso, vocês dois também são Saiyajins? Isso mesmo, eu sou um Saiyajin, mas Lazuli é um terráqueo de sangue puro. Apontando para o resplandecente 18 ao seu lado, Chiaia balançou levemente a cabeça. Você está brincando, né? Como os terráqueos podem ser tão poderosos? Krillin ficou surpreso. Essa garota linda matou o pai de Freeza com apenas um dedo. Com tanta força, não importava o quanto ele olhasse para ela, ela não poderia ser uma terráquea comum. Kuririn acertou, 18 é um androide, mas androides também são transformados de terráqueos. Existem outros Saiyajins no universo? Vegeta perguntou com as sobrancelhas franzidas. Na sua impressão, só ele e Kakarot são Saiyajins de sangue puro, e não um homem à sua frente. Como Chiaia pode facilmente matar Freeza, ele também deve ser um Super Saiyajin. Sim, mas não neste mundo. Os mistérios do universo estão muito além da sua imaginação. Vendo que a outra pessoa não queria responder, Vegeta também foi diplomático e não perguntou. Mas basta saber que existem outros Saiyajins sobrevivendo no universo. Nesse momento, Gohan exclamou animado, você sabe onde meu pai está? Kakarot chegará à Terra em breve, espere mais algumas horas. Chiaia não tinha certeza se esse espaço-tempo semelhante ao mundo da obra original é o mundo puro do Trunks ou o mundo da história original após a distorção. Na verdade, esse mundo havia se separado do mundo de Trunks. Ela está dividida há vários anos, e a possibilidade de se desenvolver em um mundo como a saga dos androides das obras originais também é muito alta. Agora que ele substituiu Trunks e eliminou Freeza e King Cold, tudo parece estar seguindo na direção da saga dos androides. Mas para determinar com precisão qual trajetória este mundo está seguindo, ele precisa ver Goku para saber. De acordo com os detalhes que ele sabe, Goku no mundo de Trunks vagou pelo universo após a destruição do planeta Namek, e não foi ao planeta Yardrat para aprender transmissão instantânea, e retornou quando a Terra foi ameaçada por Freeza. Então quando Trunks soube que Goku havia aprendido transmissão instantânea, ficou muito surpreso, e no mundo da história da saga dos androides, Goku era muito mais despreocupado. Depois de aprender transmissão instantânea, ele voou lentamente de volta na nave ao retornar.
Ao se aproximar da Terra, sentiu a aura de Frieza desaparecer. Então não usou a transmissão instantânea diretamente para alcançar a Terra. Então, a diferença entre os dois mundos é pequena, especialmente a trajetória de desenvolvimento do Universo 7, pode ser entendida olhando se Goku será capaz de entender a transmissão instantânea. Ótimo, o Goku está voltando. Obrigado pela ajuda, caso contrário a Terra estaria em perigo. Chiaia sorriu. O perigo ainda não acabou. Há mais coisas esperando por você no futuro. Deixa pra lá, te conto isso depois que conhecer Kakarote. Vendo que a outra parte não pretendia dizer mais nada, Piccolo e os outros não continuaram perguntando. Nesse momento, Chiaia tirou uma cápsula Oipoi do bolso, transformou em uma cabana em formato hemisférico no espaço aberto e entrou imediatamente. Afinal, segundo a própria estimativa de Chiaia, Goku precisaria de pelo menos mais 2 ou 3 horas para chegar à Terra, e ele não esperaria do lado de fora sob o sol. Depois de ficar quieto na cabana por algumas horas, uma aura poderosa se aproximou da Terra. Chiaia abriu os olhos, virou-se e se levantou da cama. Ele abriu a porta e chamou 18. Kakarote está se aproximando da Terra. Depois de vê-lo, vamos procurar os vestígios do Dr. Gero. Ok, 18 atenderam. Dragon Ball Legend capítulo 590 revelando o futuro. Chiaia e 18 saíram da cabana, trocaram a casa de volta para a cápsula Oipoi e aguardaram. Depois olharam para Vegeta e outros que estavam sentados na montanha rochosa não muito longe. Kakarote está se aproximando da Terra. Você deve conseguir sentir o ki dele. Aquele tal de Kakarote finalmente chegou. Ao ouvir o que ele disse, Vegeta tirou as palmas das mãos colocadas nos joelhos e tentou sentir com cuidado, e o ki errático de Goku foi imediatamente captado por ele. É realmente o ki de Kakarote, disse Vegeta indiferente. Piccolo também percebeu o ki de Goku, e uma expressão de surpresa surgiu. Ao mesmo tempo, seus olhos olhando para Chiaia estavam ainda mais cheios de reverência. O ki de Goku ficava a pelo menos centenas de milhares de quilômetros da Terra. Só conseguia sentir quando a outra pessoa o lembrava. A força do outro partido realmente supera a dele em muito tempo. Papai voltou, vamos lá rapidinho. Gohan gritou alto. Sim, vamos esperar por ele onde Goku vai pousar. Kuririn e Yamcha se olharam, e ambos também estavam animados. Determinando aproximadamente onde Goku iria pousar, eles decolaram um após o outro, voando em direção àquele lugar. Logo, a maioria das pessoas que podiam voar se foi. Ao vê-los voando para longe, Bulma bateu o pé e não ficou parado, impulsionando a aeronave a seguir atrás. Logo, Chiaia e 18 foram os únicos que restaram no Planalto. A gente devia ir dar uma olhada também. Chiaia sorriu ao 18 anos. Ele também quer ver se Goku aprendeu transmissão instantânea. 18 grunhiu em concordância e voou lentamente para cima, desaparecendo nas nuvens suaves lado a lado com Chiaia. O antigo covil de Dr. Gero perto do Círculo Polar Ártico. Dr. Gero olhou para as imagens tiradas pelo robô inseto com espanto. Seu rosto enrugado estava surpreso, e as rugas em sua testa estavam apertadas com força. As imagens exibidas na tela eram surpreendentemente o processo de Chiaia e 18 matando Frieza e King Cold. Aquela mulher que parece ter 18. Quem é? Existem pessoas que parecem exatamente iguais no mundo. E a força que ela mostrou é ainda maior do que a de 18 que eu fiz. Dr. Gero ainda não se transformou em um androide até agora. A nova geração de androides havia acabado de ser concluída há pouco tempo, e ele nem teve tempo de ligá-los. Olhando para o androide 18 deitado silenciosamente na cabana de hibernação no centro da sala de pesquisa e depois para a imagem enviada pelo robô inseto, a cena do 18 matando o Rei Frio sem esforço apareceu na mente do Dr. Gero. Não importa se a aparência, o comportamento, o penteado ou a cor dos olhos dela, eles são exatamente iguais, mas seu Android 18 acabou de ser concluído, e o 18 que apareceu do lado de fora parece mais perfeito. O Android dele acabou de ser finalizado, mas já ficou para trás. Não importa quem seja, ninguém pode impedir minha determinação de matar o Goku. Dr. Gero cerrou os dentes com uma expressão feroz. Desde a destruição do exército da Fita Vermelha, o Dr. Gero tem pesquisado de forma obstinada e coletado informações do mundo exterior para criar androides mais poderosos. Ele fez isso não por lealdade ao exército da Fita Vermelha, mas por sua ambição. A razão de prestar atenção no Goku é apenas encontrar um oponente para seus androides completos testarem sua força. Sem dúvida, ninguém na Terra é mais adequado do que Goku.
A força da mulher que parece exatamente com 18 anos é acima de 18. Se eu puder usá-la como material. Não, ela é forte demais. Receio que não consiga capturá-la. Parece que terei que continuar melhorando a força dos 17 e 18 anos. Além disso, os alienígenas que invadiram a Terra, embora pareçam muito mais fracos, também são bons materiais. Bem, se eu puder adicionar os genes deles à próxima geração de androides. Quanto mais pensava nisso, mais animado ficava. Dr. Gero mal podia esperar para conduzir sua mais nova pesquisa. Do outro lado do planeta, um lugar desolado com pedras irregulares, vegetação escassa, pequenos montes formados por rochas cheias de rachaduras até onde a vista alcança, e apenas grama espalhada aleatoriamente balançando ao vento frio estava na terra desolada. O vento frio era forte, e as ervas rodopiantes rolavam por toda parte. Kakarote deve pousar por aqui, disse Chiaya com um sorriso assim que pousou. De fato, depois de um tempo, um estrondo alto machucou seus tímpanos, e uma bola vermelha flamejante cruzou o céu, uma longa cauda flamejante arrastando-se atrás dela como uma serpente de fogo rugindo e voando pelo céu. Screech. A voz ficava cada vez mais alta. Brum. A bola atingiu o chão e abriu uma grande cratera com diâmetro de 30 a 40 metros no chão. Areia e poeira rolavam espirrados, e a fumaça imediatamente se espalhou em todas as direções. Depois de um tempo, a porta da aeronave no centro da cratera se abriu e Goku saiu dela. Ah, porque todo mundo está aqui. Goku olhou surpreso para todos enquanto flutuava no ar, e então ficou na frente de Piccolo e dos outros. É mesmo Goku. Você finalmente voltou. Freeza e os outros haviam chegado à Terra agora mesmo. Quase achei que ia morrer de novo. Kuririn deu tapinhas animados no peito de Goku. Ainda havia um sentimento persistente de medo em seu coração. Pai. Gohan se jogou nele. Confortando Gohan, Goku se virou para Kuririn e outros e disse seriamente, eu sabia que Freeza ainda não estava morto, mas ele descobriu minha nave. Ele sabia que eu voltaria à Terra, então correu para a Terra primeiro. O que do Freeza desapareceu depois, quem o matou? São eles. Piccolo apontou para Chiai 18 abaixo e falou em voz baixa. Eles mataram Freeza e o pai de Freeza com apenas um tiro. Tão poderoso. Goku ficou surpreso. Ele diz ser Saiyajin, e também parece ser um Super Saiyajin. Vegeta se aproximou e disse em tom indiferente. Ele deveria ter sido o primeiro a alcançar o Super Saiyajin. Foi o suficiente para ter Kakarot, e agora um cara misterioso apareceu. Mas por mais relutante que Vegeta estivesse, ele não teve escolha a não ser admitir que ainda está longe de ser Super Saiyajin. Goku, com uma expressão séria, se aproximou de Chiaya. Você também é um Super Saiyajin? Sim, Kakarot. Eu sei sobre você. Sério, mas eu não te conheço. Você consegue se transformar em Super Saiyajin e lutar comigo? Ao ouvir que outro também é Super Saiyajin, o sangue calmo no coração de Goku começou a ferver de empolgação. Chiaya balançou a cabeça. Não acho que isso seja necessário. A disparidade entre você e eu é grande demais. Mesmo que sua força aumente várias vezes, você não vai conseguir resistir nem a um dedo meu. O deus da destruição Beerus usou um dedo para lançar Goku no estado Super Saiyajin 13 e nocauteá-lo. Chiaya não pode se comparar a Beerus, mas Goku também não é o Goku daquela época. É mesmo. Embora fosse um pouco arrependido, Goku podia ver que o homem à sua frente não estava mentindo. Ele tinha muita força. Se Chiaya fosse só um pouco mais poderoso que ele, Goku teria desafiado ele não importa o que dissesse. Mas Chiaya está dizendo que, mesmo que melhore várias vezes, não consegue bloquear nenhum dedo dele. Então não sente necessidade de desafiar. A expressão de Vegeta mudou ao ouvir isso. Droga, a disparidade entre Goku e ele é enorme. Isso não significa que esse príncipe não é ainda mais à altura dele. A pesada realidade pressionava o coração de Vegeta, tornando seu rosto sombrio. Nesse momento, Chiaya notou as roupas de Goku. Kakarot, olhando para suas roupas, essas são roupas de Eldratiano. Os cantos da boca de Chiaya se curvaram para cima. Goku está usando roupas Eldratianas, o que significa que ele aprendeu transmissão instantânea. Parece que esse mundo não é inteiramente o mundo de Trunks, mas sim está caminhando em direção ao caminho da história da obra original. Se nada de grande mudança acontecer nos próximos anos na Terra, Babidi e Dabura ainda despertarão Majin Buu na Terra. Sim, já estive no planeta Yardrat e aprendi uma habilidade chamada transmissão instantânea. Não precisa dizer,
Eu conheço transmissão instantânea. Xiaia interrompeu Goku, olhou para todos e disse: vocês estão muito curiosos sobre minhas origens. Na verdade, Lazuli e eu viemos de outro universo paralelo, onde a história está alguns anos à frente da sua. 3 anos depois, androides poderosos vão aparecer. Segundo a história, todos vocês serão mortos pelos androides. Claro, por causa da nossa chegada, você não precisa se preocupar com os androides daqui a 3 anos. As palavras de Xiaia foram chocantes, deixando Goku e Piccolo boquiabertos. Xiaia também achava bem interessante que um dia ele interpretaria o papel de narrador como Trunks. Bulma, quão provável é que exista um universo paralelo? Kuririn se aproximou furtivamente de Bulma e perguntou. Bulma disse, segundo a teoria científica, não há negação estrita da existência de mundos paralelos. Em outras palavras, tudo isso provavelmente é real. Krillin gaguejou um pouco. Não parece haver necessidade de Xiaia usar essas palavras para enganá-los. Você está dizendo que os androides são muito fortes. Nem o Goku é páreo para eles? Piccolo franziu a testa. Independentemente de o que a outra pessoa disse ser verdade ou falsa, segundo o que a outra pessoa disse, todos eles morreriam nas mãos dos chamados androides. Sim, eu também fui morto. Goku perguntou. Não, você vai morrer de ataque cardíaco em breve. Então não conheceu os androides. As palavras de Xiaia deixaram Goku completamente atônito. Como pode ser? Então você deveria rapidamente reunir as esferas do dragão e fazer um desejo para ter um corpo saudável. Goku franziu a testa. Parece ser o único caminho. Parece que você realmente vem de outro espaço-tempo. Quanto aos androides de que você está falando, eles são realmente tão poderosos assim. Kakarote morreu de doença e não lutou contra os androides. Talvez os androides não sejam páreo para um Super Saiyajin. Vegeta também ficou sério. No coração dele, o Super Saiyajin tem um status sagrado insubstituível, e quase chegou ao nível de acreditar que ninguém pode matar um Super Saiyajin. Dragon Ball Legend capítulo 591 Onde fica o Instituto de Pesquisa? Não, mesmo que Goku se transforme em Super Saiyajin, ele não será páreo para os androides. Uma voz fria e doce soou, e todos olharam para o 18 ao lado de Xiaia. Por que você diz isso? Vegeta parecia irritado, não por causa da injustiça de Goku, mas porque ela ousou subestimar o Super Saiyajin. 18 olhou para o Vegeta de canto de olho com desdém. Porque eu sou um dos androides, mas em outro mundo, havia um androide que podia me derrotar com um único movimento. Isso foi realmente assustador. Atualmente, 18 é provavelmente um pouco mais poderoso que seu em forma semi-perfeita, mas não tão poderoso quanto o Perfect Form do seu. Você também é um androide. Todos ficaram surpresos com as palavras do 18, mostrando expressões de descrença, e logo ficaram aliviados. Não é à toa que ela pode facilmente matar o pai de Frieza. Então ela também é androide de quem ela estava falando. Imediatamente, o coração de todos tremeu, e começaram a suar de medo. Até ela, com sua força, foi derrotada por outro androide. Parece que a força dos androides realmente não pode ser subestimada. 18 bufou friamente, o olhar convencido no rosto dela se levantou um pouco. Você deveria se alegrar. Desde que viemos a este mundo, você naturalmente não precisa se preocupar com os androides deste mundo. Lazuli está certa. Você não precisa se preocupar com os androides. O que você precisa se preocupar é com o inimigo mais forte que aparecerá em 10 anos. Existe alguém mais poderoso que os androides. Kuririn tinha uma expressão de prestes a chorar. Isso algum dia vai acabar? O poder dos androides já havia feito seu coração bater forte de medo. Ele não esperava que houvesse inimigos ainda mais aterrorizantes que os androides. Os outros, Piccolo, Vegeta e Tien Shinhan, todos tinham uma expressão feia no rosto. Só Goku estava ansioso por isso. Ao ver isso, Bulma quis dar um soco nele. Ei, quem é aquela pessoa mais poderosa que os androides? Goku coçou a cabeça, parecendo relaxado. Majin Buu, que é quase impossível de matar. Ele pode ressuscitar imediatamente mesmo que seja destruído para seu estado celular, e também possui magia negra aterrorizante. Se você não tomar cuidado, será devorada por ele. Dizem que na antiguidade ele quase destruiu todo o universo. Isso é realmente assustador. Goku guardou o sorriso relaxado, a expressão demonstrando preocupação. Ao ouvir as coisas anormais sobre Majin Buu, até 18 anos não pôde deixar de demonstrar surpresa.
Ela estava com Xiao e outros há muito tempo, mas essa foi a primeira vez que ouviu a história sobre Majin Buu. Só pela descrição, ela sabe que esse é definitivamente um adversário problemático. Vou deixar você ver as transformações do Super Saiyajin primeiro, e você pode sentir isso em comparação. Xiao sorriu e imediatamente se transformou em um Super Saiyajin comum. Claro, ele suprimiu sua força ao nível de um Super Saiyajin comum como Goku. Chamas douradas envolveram todo o seu corpo, seus olhos ficaram verde escuros e o cabelo se ergueu, exatamente como no estado Super Saiyajin de Goku. Aqui é Super Saiyajin 1. É realmente Super Saiyajin. Goku exclamou animado, e então também se transformou em Super Saiyajin. Frente a frente à distância, duas auras impetuosas imediatamente se espalharam majestosamente. Todos podiam sentir que o chão ondulava continuamente, e quase sentiam uma sensação sufocante. Então, isso é um Super Saiyajin, está tão impressionante. A aparência dele mudou. Sentindo a aura aterrorizante emanada por Xiao e Goku, e vendo que Xiao se transformou em Super Saiyajin assim como Goku, eles já acreditam na maior parte do que Xiao disse. Além disso, Xiao realmente não tem motivo para enganá-los. Mas um futuro tão assustador os assustava. Kakarote, você está apenas no estado normal de Super Saiyajin 1, e pode continuar a melhorá-lo. Xiao disse com um olhar indiferente, e então sua aura continuou a subir, e logo ultrapassou o nível do Super Saiyajin comum, alcançando Super Saiyajin ascendido, e então Super Saiyajin de poder total. Nesse momento, a pressão emanada ao redor tornou-se mais forte. Achando difícil resistir, Piccolo e Vegeta cerraram os dentes, a enorme pressão fazendo gotas de suor brotarem em suas testas. Raios de luz elétrica prateada piscaram e Xiao elevou sua energia para Super Saiyajin 2. Como não foi deliberadamente contido, os arcos elétricos prateados ficaram entrelaçados como cobras prateadas. De repente, a pressão sobre todos aumentou, e seus peitos pareciam como se uma pedra estivesse pressionando. Percebendo isso, os cantos da boca de Xiao se curvaram levemente, e a pressão sobre Kuririn e os outros desapareceu de repente. Este é Super Saiyajin 2, que é um nível acima do Super Saiyajin 1. Seguindo a trajetória de outro mundo, o androide mais forte atingiu tal força. Tão poderoso. Então, os androides são realmente tão fortes assim. A expressão de Goku era muito solene, e a enorme pressão impedia de dizer muito. Com uma risada, Xiao continuou aumentando sua força e alcançou o Super Saiyajin 3. Seu penteado e comportamento mudaram. Sua expressão ficou mais fria, e sua aura subiu várias vezes. Aqui é Super Saiyajin 3. Você mal consegue lutar contra Majin Buu quando chega a esse estado. Após uma breve transformação, Xiao imediatamente voltou ao estado normal. Com a fragilidade da Terra, manter o estado Super Saiyajin 3 por muito tempo facilmente perturbaria o funcionamento atmosférico do planeta e causaria danos desnecessários. Mesmo com Super Saiyajin 3, eu só consigo lutar contra ele por pouco. Sim, se você quer derrotar Majin Buu, precisa praticar Super Saiyajin 3 até certo nível. Não há esperança de vencer com o estado básico Super Saiyajin 3. Deve-se dizer que o Super Saiyajin 3 nível básico já resiste a Majin Buu, mas o mais assustador sobre Majin Buu é sua magia estranha, difícil de defender, e sua super habilidade de aprendizado. Para lidar com Majin Buu, você precisa de energia suficiente para suprimi-lo completamente. Será bastante difícil de fazer. Você acabou de dizer que vai levar apenas 10 anos para Majin Buu aparecer? Mesmo com a personalidade alegre de Goku, ele sabe que o futuro será cheio de altos e baixos. A força demonstrada por Xiao lhe dava a sensação de enfrentar alturas elevadas, mas incapaz de escalar. Você tem 10 anos. Aproveite esse tempo para treinar duro. Acredito que você pode alcançar a força para derrotar Majin Buu. Contar tudo isso foi o que Xiao decidiu ao ver a direção que o mundo estava tomando. Afinal, uma vez que eles 18 tiraram os 18 deste mundo, e como Trunks e Cell não viajaram no tempo de outro mundo, o caminho de treinamento de Goku e outros certamente será muito mais fácil. Então, ao enfrentar Majin Buu, eles definitivamente morrerão. Sim, eu tenho que treinar bastante. Goku murmurou para si mesmo, e no segundo seguinte, uma chama ardente acendeu seus olhos. Xiao ficou olhando sem expressão por um momento, depois riu. Esse é o Goku que ele conhece. Além disso,
Vegeta e Piccolo também começaram a pensar em seus corações que, embora a crise dos androides em 3 anos seja resolvida por essas duas pessoas, para a crise maior em 10 anos, ela dependerá deles. Que futuro aterrorizante! Krillin lamentou. Pensando nisso, um sentimento de desânimo e impotência cresceu em seu coração. Não há nada mais aterrorizante do que o saber que um inimigo que não pode ser derrotado aparecerá. A única coisa que os deixava felizes era saber quando o adversário vai aparecer. Isso. Sua força total estava agora há pouco. Goku se apertou e perguntou em voz baixa. Sua intuição dizia que Jiraiya não usava toda a sua força. Jiraiya olhou para Goku. Não. Ainda há 2 transformações acima do Super Saiyajin 3. Esse é o nível mais alto que já alcancei até agora. Reino Místico e Super Saiyajin Deus são transformações diferentes do Super Saiyajin 3. Ele acredita que vai ficar mais forte. Na verdade existem 2 transformações acima do Super Saiyajin 3. Você é incrível. Goku raramente admira os outros, mas naquele momento ele realmente se sentia cheio de admiração por Jiraiya. Ele parece tão jovem quanto ele, mas enquanto ainda está no estado normal de Super Saiyajin 1, Jiraiya já desenvolveu 5 transformações de Super Saiyajin. Voando entre as nuvens suaves quase imperceptíveis, Jiraiya e 18 foram direto em direção ao Círculo Polar Ártico. Já fazia um tempo desde que se despediram de Goku e dos outros. Jiraiya, por que você contou tanto para eles? Majin Buu ainda não apareceu em nosso mundo. Por que você tem tanta certeza de que Majin Buu vai aparecer? Não posso simplesmente dizer que li a obra original. Posso? Jiraiya mudou de assunto e disse. Foi isso que eu vi no mundo do Reino dos Dragões e a trajetória basicamente não está errada. Além disso, tenho a sensação de que o futuro deste mundo pode ter alguma interseção desconhecida com o nosso. O futuro deste mundo. 18 falou baixinho antes de balançar a cabeça e deixar de lado essas especulações não verificáveis. Nesse momento, seus belos olhos notaram a montanha ondulante à frente, muito próxima do local do Instituto de Pesquisa do Dr. Gero. Na floresta montanhosa coberta de neve, as montanhas ondulam como ondas. Portanto tem outro mundo paralelo como referência. Logo encontraram o lugar nas geleiras do norte onde deveria estar o Instituto de Pesquisa do Dr. Gero. Pousando silenciosamente em um caminho íngreme, 18 arqueou suas belas sobrancelhas. O Instituto de Pesquisa do Dr. Gero deveria estar aqui, mas por que não está aqui? Assim que o 18 pousou, ela gritou um tanto descontente. Talvez seja cedo demais, o Dr. Gero ainda não se mudou para o Instituto de Pesquisa. Jiraiya supôs. O humor do 18 estava ruim. É possível. O que devemos fazer agora? Devemos procurar por aqui? Acho que o outro instituto de pesquisa do Dr. Gero deve estar perto. Transportar e construir um instituto de pesquisa é um projeto muito grande, especialmente neste lugar extremamente frio. O solo congelado dificultaria a implementação do projeto de construção. Dr. Gero, um velho de força física fraca e parecendo prestes a morrer, mesmo com uma cápsula Oi-Poi, não é fácil construir um instituto de pesquisa sozinho. Então o instituto de pesquisa atual do Dr. Gero provavelmente não fica longe daqui. Dragon Ball Legend capítulo 592 Dr. Gero em pânico Jiraiya também pensa que, mesmo que o instituto de pesquisa do Dr. Gero não esteja ali, não deveria estar longe. Ele assentiu em concordância com 18 e disse, vamos procurar separadamente, e se algum de nós encontrar, usaremos o comunicador para contatar o outro imediatamente. Dito isso, Jiraiya tirou um pequeno comunicador feito pelo povo Fedaya. O comunicador era tão pequeno que parecia um alfinete e era muito fácil de usar. Prendendo o comunicador na coleira, 18 se sentiu muito satisfeita. Ela voou para o céu e disse a Jiraiya, vou procurar no leste, você está no comando do lado oeste. Claro. Jiraiya não se importou, assentindo com a cabeça e voando em direção ao oeste. Depois de se separar do 18, Jiraiya voou sobre cadeia após cadeia de colinas onduladas, então parou de repente. Uma vasta extensão de neve branca cobria os pinheiros abaixo, e um monte de blocos de gelo cristalizados, parecidos com frutas, pendiam onde o gelo derreteu. Em outra parte da cadeia montanhosa, a neve e o gelo estavam obviamente muito menores, revelando copas verdes e exuberantes. Parando no ar, ele olhou para o terreno complexo e imutável abaixo e fechou levemente os olhos. E então, como ondas do oceano, a força espaço-temporal se espalhou pouco a pouco, estendendo-se a dezenas de metros de profundidade, e então, como um enorme scanner, varreu o chão.
O instituto de pesquisa do Dr. Gero não será muito profundo, mesmo que seja subterrâneo. Se estiver por perto, será descoberto em breve. Xiaia pensou nisso e continuou a liberar a habilidade espaço-temporal. Todo o terreno num raio de dezenas de quilômetros foi imediatamente mapeado em sua mente. Ele os examinou um a um e foi além para determinar a localização do Dr. Gero. Mais de 10 minutos passaram rápido. Xiaia havia procurado a maior parte da área, mas ainda não encontrou nenhum vestígio do instituto de pesquisa do Dr. Gero. Didi. O comunicador tocou. Foi de 18. Lazuli, você encontrou algo do seu lado? Xiaia apertou um botão no comunicador e perguntou. De certa forma. Venha rápido, minha localização é. Então 18 contou onde ela estava. Ok. Xiaia cortou a comunicação e correu até a localização do 18. Quando viu 18, ela estava sentada na raiz de um enorme pinheiro, com apenas um toco restante. Xiaia perguntou, o que você encontrou? 18 levantou a mão e estendeu o dedo. Havia um pequeno inseto entre os seus dedos, de apenas 1 milímetro de tamanho. É fácil deixar passar isso se você não olhar com atenção. Xiaia ergueu as sobrancelhas e disse com um sorriso, o robô inseto do Dr. Gero. Então, estamos muito próximos do instituto de pesquisa dele. Sim, se esses micro-robôs não estão sendo usados para nos monitorar, então eles são principalmente responsáveis por proteger o ambiente, disse 18 calmamente. Xiaia tocou o queixo dele e pensou por um tempo, então sorriu levemente e estalou os dedos. Um escudo de energia transparente imediatamente se expandiu como um balão e se espalhou, e logo centenas de quilômetros de área foram completamente envolvidos dentro do alcance do escudo de energia. Eu coloquei um escudo ao nosso redor. Enquanto o Dr. Gero estiver dentro desse alcance, ele nem deveria pensar em fugir. Rápido, vamos procurá-lo, e não deixe ele pular o muro como um cachorro em um desespero, significando que um vilão está disposto a correr riscos quando está em situação desesperadora. Como o robô inseto foi capturado por 18, o Dr. Gero deve ter recebido a informação. O objetivo da viagem deles é pegar os 18 deste mundo. Isto é o mais importante, e eles devem garantir que não haja erros. Ok. 18 assentiu vigorosamente, já um pouco impaciente. Então, em seguida, aceleraram a busca na área próxima. Felizmente, a região foi restrita e mais cedo ou mais tarde encontraram o instituto de pesquisa do Dr. Gero. Ao mesmo tempo, em um local sob uma geleira, Dr. Gero quebrou com raiva alguns vidros, quebrá-los em fragmentos cristalinos. Dr. Gero gritou com uma expressão sombria, o que está acontecendo? Como aquela mulher que parece igual a 18 conseguiu encontrar aqueles robôs inseto? Ele parou e uma sensação de inquietação passou por seu coração. Dr. Gero não conseguia se acalmar, como se a outra parte estivesse mirando nele. Não faz sentido. Desde a destruição do exército da fita vermelha, tenho me escondido no laboratório de pesquisa para me concentrar totalmente no desenvolvimento de androides poderosos. Mesmo tendo observado como mini-robôs, não apareci na frente do Goku e dos outros e não deveria ter sido exposto. Dr. Gero ficou bastante confuso. Desta vez, ele não demonstrou hostilidade nenhuma a Goku e aos outros. Portanto, é impossível que alguém o alvo. Mas as duas pessoas que estão vagando do lado de fora obviamente estão indo em direção a ele. Não é bom, se continuar, mais cedo ou mais tarde eles vão me encontrar, e aí minha pesquisa será descoberta por eles também. O rosto sombrio do Dr. Gero mostrava incerteza. Ele olhou de canto para várias das cabanas de hibernação dos androides. Preciso ativá-los. Mas o desenvolvimento deles acabou de ser concluído e os testes ainda não foram feitos. Se forem tão desobedientes quanto o anterior número 16, elas seriam defeituosas. Dr. Gero não conseguiu se decidir. Seus recém-concluídos androides 17 e 18 podem salvar sua vida, mas se saírem do controle, isso acelerará a sua morte imediatamente. Além disso, não é certo se o Android 17 e o 18 são uma correspondência entre os dois externos. Droga! Se eu tivesse mais um pouco de tempo, poderia ter terminado de desenvolver o 17 e o 18, e assim não teria mais medo dos dois estranhos, mas infelizmente não há tempo. Dr. Gero andava de um lado para outro no laboratório de pesquisa. Se 16, 17 e 18 unirem forças, será que eles conseguirão resistir a eles? Dr. Gero balançou a cabeça, desistindo dessa ideia irrealista. Nesse momento, o instituto de pesquisa vibrava e tremia. Xiaia e 18 já haviam chegado fora da geleira onde ficava o instituto de pesquisa.
Dr. Gero hesitou por um momento e finalmente tomou uma decisão. Desistiu do Instituto de Pesquisa acima e, em vez disso, foi para uma área escondida, abriu um túnel e entrou direto. Ele vai abandonar o Instituto de Pesquisa para proteger sua vida, esperando que isso crie a ilusão de que está ocupado com algo e saiu. Pouco depois que o Dr. Gero entrou no túnel, uma porta de aço desabou, e Xia e 18 entraram violentamente. Entrando rapidamente no Instituto de Pesquisa, as luzes fracas balançavam, mas não viam nenhum sinal do Dr. Gero. O Dr. Gero não está aqui, ele fugiu? 18 olhou ao redor friamente, e quando viu as cabanas de hibernação no centro do Instituto de Pesquisa, sua expressão relaxou imediatamente. As enormes cabines de hibernação dos androides eram marcadas com as palavras 16, 17 e 18. Lá dentro estavam 3 androides gelados, um dos quais era exatamente igual a ela. Não, é só um truque para confundir os outros. Xia mostrou um sorriso de desprezo nos cantos da boca. A agitação que causaram antes foi tão grande que o Dr. Gero, que é excessivamente cauteloso, deve ter respondido. Mas o que o Dr. Gero não sabia era que, enquanto alguém estivesse sob seu escudo de energia espaço-temporal, não conseguiria escapar. O Dr. Gero queria enganá-lo com uma técnica tão desajeitada, que sonho distante. Indo em direção a uma base no Instituto de Pesquisa, ele socou diretamente a parede rochosa irregular. As pedras marrons caíram imediatamente, revelando uma porta de aço enferrujada. 18 de repente percebeu, então, o Dr. Gero estava escondido embaixo. Como diz o ditado, um coelho astuto tem 3 tocas. Quando o Dr. Gero criou o Instituto de Pesquisa, ele montou um segundo andar subterrâneo oculto para a fuga de emergência. Caminhando pelo corredor atrás da porta de aço, Xia e 18 encontraram um Dr. Gero de cabelos brancos no segundo andar subterrâneo. Naquele momento, ele ainda não tinha a intenção de se transformar em um androide, então seu corpo curvado parecia ter um pé no túmulo. Dr. Gero, eu te encontrei. 18 zombou e foi até o Dr. Gero. Dr. Gero parecia apavorado e disse tristemente, quem são vocês e por que estão me procurando? Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.